Well, hello, my darling friend! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas opções de greetings, de cumprimentos para falar em inglês, ok? Então, a gente vai ver todos aqueles cumprimentos que a gente usa no português e é muito importante que tu pense nesse conteúdo como algo muito prático, como coisas que tu já faz em português. Quando tu chega no colégio, como é que tu cumprimenta teus colegas, como é que tu cumprimenta teu professor. Quando tu entra num prédio, como que tu cumprimenta o porteiro. Se tu vai no restaurante, como que tu cumprimenta o garçom. Esses cumprimentos são coisas que no português tu já usa. E se tu quiser ter aulas particulares comigo, pode entrar em contato comigo no primeiro link da descrição desse vídeo. Hoje vamos ter a participação especial da Jinx no vídeo. E nós vamos começar falando então sobre o olá, oi, bom dia. Lembrando que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem essa cultura de falar bom dia também de tarde, né? A gente não fala necessariamente boa tarde, quando queremos desejar um dia inteiro bom para a pessoa. Como você vai? Existem muitas variações também, isso é uma coisa importante da gente lembrar, que além de perguntar como você vai, a gente pode perguntar tudo bem, como vai você, como está, e aí? Existem muitas formas mais informais, mais formais de cumprimentar e hoje nós vamos ver as básicas e como se pronuncia elas. Let's go! A primeira, então, aqui quando nós vemos alguém, né, eu coloquei 3 opções aqui de cumprimentos para quando vemos algum conhecido na rua, por exemplo, similares ao, equivalentes, né, ao olá e ao oi da nossa boa língua portuguesa aqui do Brasil. Nós podemos dizer hello, hello. Tenta aí na tua casa. Repeat after me. Hello. Muito bem. Tem 2 sons. Ré, que é um som um pouco mais soprado. Ré e low. Hello. Low como se fosse indo para baixo, assim. Também temos o hi. Também ele começa com, que é só um som, e ele começa sendo um som soprado da garganta. Hi. Hi. A gente escreve hi, mas se fala hi, porque a letra I no inglês é pronunciada I em alguns momentos, e se tu não sabe muito bem a pronúncia de certas letras, tem um vídeo meu falando sobre o alfabeto em inglês. E também temos o hey, hey. Eu coloquei ali hey com H, com R na hora de pronunciar, dá para falar hey, mas geralmente é um som um pouquinho mais soprado. Então, repeat after me. Hey. Hey. Very good. E agora vamos aos cumprimentos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. O bom dia, em inglês, nós podemos dizer good morning. Toda aquela frase gigante ali, cheia de letra, good morning, só tem 3 sons. Good morning. Tá pronto para repetir? Repeat. Good morning. Very good. Agora inteiro. Good morning. Muito bom. Good morning. Quando a gente quer dizer bom dia, good morning, bom dia. Morning, então, logicamente, é dia. E good, bom. Eles não falam necessariamente good morning. Eles falam um pouco mais, tudo meio junto, tudo meio soprado. Good morning. E a mesma coisa vai ser quando a gente for falar good afternoon. Good afternoon. De boa tarde. Então, vamos lá. Good after, repeat. Good after, noon. Good afternoon. Olha só, eles juntam o good com o afternoon. Por quê? O good termina com D e o afternoon começa com A. Como termina com uma consoante e começa com uma vogal, eles meio que emendam uma palavra na outra e fica tudo como se fosse uma longa palavra. Good afternoon. Good afternoon. E percebe também que o D, ele não vai ter um som muito marcado, porque como ele vai fazer esse casamento ali com a letra A, ele vai ser costurado com ela, ele vai passar a ter um som mais largado, que é o som do R. Good afternoon. Se a gente pode sim falar good afternoon, podemos falar tudo pausadamente, marcadinho,
Mas, se tu quiser soar mais como um nativo da língua inglesa, sugiro que tu experimente falar tudo como uma longa palavra. Good afternoon. Muito bom. E nós temos duas opções para desejar boa noite. A primeira que nós vamos ver é o boa noite para iniciar uma conversa. Então, vamos supor que tu tens aula de inglês às 7 horas, 7h30 da noite, online, né, comigo. E aí tu entra na chamada e ao invés de desejar good night para mim, tu vai desejar good evening. Good evening. Porque a gente vai iniciar a nossa aula e já estaria considerado ali boa noite. Em alguns livros, diz que o good evening ele é usado até umas 8 da noite por aí, e aí depois sim é usado o good night, mas eu acho mais interessante essa mudança de início e final de conversa, porque o good night é muito mais para se despedir de alguém. Então, vamos praticar a pronúncia do good evening. Ele vai ter aquele good ali no lugar do good, da mesma forma do good afternoon, pois o good evening também começa com uma vogal, então ele vai ter esse som de uma longa palavra. Good evening, good evening. Repeat after me. Good evening. Show de bola. Mas lembrando novamente que falar good evening não está incorreto. Mas se tu quiser soar um pouco mais fluido, e também na hora de falar, quando a gente entra, por exemplo, num estabelecimento nos Estados Unidos, ou entra num jogo que tem comunicação com pessoas do exterior, geralmente eles vão soar um pouco mais assim, principalmente se eles forem nativos dos lugares mais populares ali dos Estados Unidos, em séries também, eles abordam muito dessa forma mais fluida. Good evening, good evening. E agora sim, o good night, good night. Olha só como o good night, ele tem esse som mais marcado no good e no night, ele é mais dividido, porque o good termina com D e o night começa com N. São duas consoantes, não tem como casá-las. Então, good night. Repeat. Good night. Percebe essa diferença? Eu espero que sim, pois você é muito inteligente. Então, good night. Não vamos desejar good night ainda, pois ainda temos mais alguns para ver. Não se esquece de curtir o vídeo se tu tá gostando e se inscrever no canal, é muito importante para mim. Estou dando aqui, olha só, meu tempo, meu conhecimento, tentando te ajudar. Então, por favor, vamos fazer essa moeda de troca, ok? E agora o famoso how are you? Mais uma vez, como você vai? Podemos falar de uma forma mais pausada. Como você vai? How are you? Ou podemos falar tudo junto, tudo engolido, tudo vomitado. How are you? How are you? Vamos praticar os dois. Vamos primeiro mais divididinho. How é o equivalente ao como, nesse caso aqui é o como, ok? Então, how are you? Perfeito. Vamos agora repetir ele pausadamente. How are you? E agora ele todo rapidinho. How are you? How are you? How are you? Ele é bem diferente, né? No português a gente não tem essa how are you, esse are, ele é um pouquinho difícil de fazer, mas com prática eu tenho certeza que tu vai conseguir. E no português, tu pode, quando tu encontra alguém, algum amigo teu, tu em vez de perguntar como você vai, muito provavelmente tu pergunta como é que tu tá tudo bem? O que aconteceu? E aí, né? A gente tem outras formas mais informais de perguntar isso no português no dia a dia, e no inglês também existem. Essa aqui é a mais comum de enxergar, é a básica que a gente aprende no colégio, por isso que eu quis trazer ela hoje. How are you? How are you? Espero que esteja sendo fácil para te identificar essas nuances da pronúncia do inglês, ok? Agora, quando tu quer dizer que é bom ver um amigo teu que tu não via fazia muito tempo, desde as férias, aí vocês se encontraram no shopping, ou voltou às aulas e tu encontrou com ele
Nice to see you. Nice to see you. Bom ver você. Nice é o equivalente ao bom. To see é o verbo ver. To see é o infinitivo do verbo ver. You, você. Nice to see you. Vamos repetir parte por parte. Primeiro, a primeira palavra ali, o nice. Nice. Repeat, nice. Very good. To see. To see. Very good. Ver. You, você. You. Nice to see you. Very good. E agora, rapidinho. Nice to see you. Very good. Esse to que aparece ali, ele é uma preposição que pode aparecer em vários momentos. Nesse caso aqui, ele está junto com o verbo see. Então, ele faz transformar no infinitivo, que fica o ver. Ele não está conjugado. Então, nice to see you. É bom ver você. E depois, quando tu vai sair, né, de perto da pessoa, quando tu vai embora, a gente digitei ali o later com 2 T's, mas é só com um, tá? Ignorem. Mas, então a gente fala, see you later, te vejo depois, vejo você depois, né? Enfim, às vezes não dá para traduzir literalmente, nesse caso até dá, né? Ali o te vejo poderia ser também vejo você depois. See you later. Aqui também o T, ele vai ter esse som de D, later, se ele falado mais rapidinho. Então, vamos repetir. See you later. Esse see you, como ele tem uma vogal com uma consoante, eles vão casar, não vai ser travado para falar see you later. E o you também, né? Termina com U e o later começa com uma vogal, com uma consoante L. Então, see you later, fica tudo falado meio junto, como se fosse uma longa palavra. E agora, as variedades do tchau. Então, a gente pode falar o famoso bye, um som só, bem... Esse acho que é o mais comum de ouvir, né? O hi e o bye. O goodbye. Ó, nesse aqui também, como good termina com D e o bye começa com B, ele vai ter um som meio quebrado. Goodbye. E o bye-bye. Bye-bye seria o nosso tchauzinho, adeuzinho, até logo, bye-bye. E é isso por hoje, pessoal. Se vocês gostaram da aula, por favor, se inscrevam, deixem um like e deixa nos comentários qual que foi o mais fácil para ti falar. Quero saber qual que foi o mais tranquilo, quero saber qual que foi também o mais difícil, pode colocar nos comentários e se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, por favor, deixe aqui que eu vou gravar. Bye, bye!